E aí, gente, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui no canal Fabrício Rocha para poder falar com vocês um assunto bem interessante. E dessa vez eu trouxe aqui o professor Deni também, um professor do estado do Paraná, né, para poder colocar seus esclarecimentos também e a gente fazer uma discussão, uma pauta sobre o que nós achamos do adiantamento do Enem. Ok? Então, professor, se apresenta aí para a gente. Você dá aula do quê? O que você faz? Olá, pessoal. Meu nome é professor Deni, eu sou professor de Química e de Biologia, sou formado em Farmácia Bioquímica, licenciado em Química e trabalho na Rede Estadual do Paraná há 20 anos. Sou professor também da área de saúde, trabalhei no Sistema S durante 10 anos. Ah, ok. Então tem várias contribuições, né, professor? Você pode dar várias contribuições aqui para a gente. A ideia é mostrar para os nossos alunos, né, para quem está nos assistindo, sobre a importância que a gente acha, né, que, enfim, a nossa opinião sobre esse adiantamento do Enem. Ok? Então eu já te faço a primeira pergunta, né, para a gente já começar a discutir. O professor é a favor desse adiantamento do Enem? Sim, totalmente a favor, porque diante de uma pandemia de extensão global, onde as pessoas ainda não têm uma certeza de como se comportará a doença durante os próximos meses, né? E já de acordo também com o desnível social que nós temos na nossa sociedade, né? A questão da vulnerabilidade das pessoas que não têm condições de estudar, o fato de estarem fora da sala de aula, do seu contexto escolar tradicional, contribui muito para que esses alunos tenham dificuldade de estudarem a contento para fazer o vestibular. Então, o fato de prorrogar essa data da prova, prorrogar a inscrição e adiar a prova, é fundamental para que se tenha equidade nas condições e no acesso à universidade pública. Ah, sim. Até porque o Enem ele é o principal acesso que a gente tem para esse aluno, né, para chegar nas universidades. E nesse momento de pandemia, a gente não considerar que esse adiantamento é necessário, é simplesmente cortar o acesso do aluno, não é mesmo, professor? Sim, claramente, porque, veja, tem números que indicam essas discrepâncias sociais, né, nesse contexto do estudo, do acesso à internet e do estudo. Aproximadamente 45 milhões de brasileiros não têm acesso à internet, né, segundo números do IBGE, aproximadamente, estatisticamente. Na área rural, isso aumenta para mais da metade da população. E essa qualidade também da internet também é duvidosa também. Então, isso aí faz com que as forças de estudo de um aluno que tem uma condição social mais elevada seja totalmente maior do que a de um aluno que não tem essas condições. O professor colocou, porque assim, até a gente pode colocar aqui alguns exemplos, nós temos países que eles lideram, né, os países, né, países de primeiro mundo, eles lideram a qualidade da internet, ok? Então os países mais industrializados, países de primeiro mundo, eles conseguem liderar aí o acesso, né, a qualidade dessa internet. Obviamente o Brasil está bem longe de estar entre os países que melhor têm a internet, o acesso, a qualidade dessa internet, a velocidade, enfim, como a gente pode falar, do acesso para o indivíduo, né, como pessoa, né, cada pessoa tem esse acesso bem inferior aos países de primeiro mundo. Então, quando a gente pensa isso, e o professor colocou muito bem aqui para a gente, quando a gente pega os dados do IBGE e a gente consegue comparar que há uma discrepância muito grande entre alunos que têm acesso e os que não têm acesso à internet, aí já é o primeiro nível de corte que a gente está fazendo, né? A gente sabe que os estados estão liberando algum acesso, né, determinados acessos para os alunos. Eu falo isso até mesmo com o professor aqui do estado de São Paulo. Existe o centro de mídias, os professores vão lá, gravam e esse acesso chega até os alunos. Mas a questão é, está chegando aos alunos?
como está chegando para os alunos, né? É muito diferente quando você pega um aluno que tem uma casa organizada no sentido de cada um ter o seu quarto, cada um ter o seu canto de estudo, e você compara esse aluno com aquele aluno do estado, onde moram 5, 6 pessoas na mesma casa, ou até mais pessoas, no mesmo cômodo, né? Então isso é muito comum a gente perceber isso. A grande aglomeração de pessoas numa casa muito pequena, não tem a qualidade da luz mesmo, né? Não consegue estudar. Então, como você vai garantir para esse aluno um ambiente tranquilo, um ambiente harmonioso para os seus estudos? Então, é muito bem colocado. Eu achei que muito bem falado aí, que o professor colocou, que a dificuldade já começa do acesso e da organização da própria casa, né? Para o aluno, não é mesmo? Professor, eu vi duas coisas aqui que eu acho que é interessante a gente falar para os nossos alunos. Então, a gente defende essa mudança, né? E tanto eu quanto você, a gente defende essa mudança do Enem. E ele fala, a primeira causa da mudança do Enem é por uma problemática social, né? E essa problemática social é isso que o professor falou. O senhor concorda com isso, que essa problemática social é uma das primeiras causas que a gente tem que pensar na questão de mudança de data? Sim, Fabrício, porque veja bem, eu não sei o teu exemplo de vida, mas assim, na minha história de vida, eu venho de uma família que o pai é professor, meu irmão é professor, e que são famílias que não tiveram herança, não tiveram uma sucessão familiar de que tinha grandes recursos. Nós éramos pobres e continuamos pobres. Somos pobres ainda, somos trabalhadores. Mas se a gente tem uma condição um pouquinho melhor de vida, foi única e exclusivamente pelo acesso ao estudo, o acesso à escola, o acesso à universidade, o conhecimento. Então, eu defendo muito essa tecla, que se existe uma maneira de ter avanço social, é pelo estudo. E o estudo, por si só, a profissão, para você ter um ingresso na profissão, é via vestibular, é via Enem, é via universidade. Então, quando o pessoal fala muito em meritocracia, isso me dói até, porque a meritocracia é um engodo, é uma falácia, né? E o fato de você não permitir o mínimo de igualdade, equidade para se estudar, que no caso aqui, nessa pandemia, seria o acesso a uma qualidade de internet, a videoaulas de qualidade, a um material didático de qualidade. Quando não tem esse acesso, diante de uma situação totalmente atípica que é essa pandemia, nós deveríamos ter, no mínimo, uma política pública que está sinalizando para isso, com todos os esforços, está sinalizando para isso, de adiamento mesmo, ou até mesmo de suspensão da prova desse ano, como alguns países estão fazendo. O equivalente ao Enem, lá chinês, já foi cancelado esse ano. Se eu não me engano, na França também foi cancelado. Então, outros países com condição social até melhor que a nossa estão cancelando diante dessa pandemia. Então, essa questão social é fundamental nessa decisão. É fundamental. Você disse uma coisa que me chama muita atenção, que é a questão da meritocracia. Eu sempre estive em discursos de pessoas, muitas vezes que elas defendiam e defendem até hoje a questão da meritocracia, no sentido de que se você estuda, você se qualifica, você acredita nos teus sonhos, você vai, você se forma. E é muito interessante esse discurso da meritocracia, porque geralmente aquele que vem com esse discurso da meritocracia sempre tem um exemplo de um fulaninho, ciclano, beltrano, que é aquele que não tinha nada de recursos, nada, e hoje se tornou um médico, um advogado, enfim, uma profissão. A gente sempre tem esses discursos clássicos daqueles que defendem a meritocracia, não é mesmo? Eu aqui na minha atuação profissional, eu tive a oportunidade, né, a oportunidade, digo assim, de entender os dois mundos, que são dois mundos completamente diferentes. Ao passo que eu estava numa escola cara, numa escola em que a mensalidade era extremamente cara, que a gente tinha alunos, filhos de empresários muito bem-sucedidos, ao mesmo passo eu estava no outro período numa escola do estado, onde nós tínhamos meninas com 14 anos que já eram mães,
que eu já dei aula para meninas de 14 anos que já eram mãe de 2 crianças, meninas que eram muito abusadas. Você vê a presença do abuso constante, a violência constante, um cenário completamente diferente. E eu falo até pela minha área, era muito diferente quando eu falava sobre alguns projetos da parte ambiental. Então, quando eu chegava na escola particular, essa que os alunos eram filhos de empresários bem-sucedidos e falavam sobre questões ambientais, esses alunos vinham comigo em sala de aula com discursos de viagens internacionais, eles falavam casos que eles vinham lá fora, o enriquecimento da aula era completamente diferente. Ao mesmo momento, eu ensinava sobre questões ambientais na escola do estado, em determinadas periferias da cidade de Campinas, e o cheiro do ambiente era um cheiro de esgoto a céu aberto, entende? Então, a relação da meritocracia aí, ela foi o momento em que eu mais parei e refleti comigo mesmo. Falei, gente, a pessoa que defende a meritocracia, ela tinha que passar um dia só aqui, nesse ambiente que eu estou e no ambiente aonde eu vou de manhã, sabe? Porque não tem como você defender o discurso da meritocracia quando você passa por essa situação, quando você lida com esses alunos nessa situação, quando você conhece esse ambiente, quando você está real nesse ambiente inserido, né? E o Brasil é um país de uma discrepância social muito, muito, muito grande. E me deixa muito, muito irritado quando eu vejo professores, inclusive professores universitários, disparando esse discurso que a meritocracia é o que é o melhor para as pessoas, né? As pessoas estudando vão se qualificar e assim, eu acho muito triste quando a gente vê, inclusive no nosso meio educacional, professores que defendem esse discurso. Ele me deixa muito mal mesmo. E eu acho que foi muito bem colocado. Eu li um artigo que ele falava que o coronavírus, ele fala muito por classes, né? Não lembro o autor agora, mas eu acho que ele vai bem de encontro com isso. A gente está conseguindo ver nitidamente as diferenças das classes, o comportamento das diferenças das classes. Mais uma vez, ela está sendo evidenciado. Aqueles que não defendem a mudança do Enem nesse momento, provavelmente eles têm uma condição de vida extremamente favorável que não foi estabelecida, ele não vem já estudando agora só no 3º ano, ele já vem já de um ensino muito bom, com plataformas digitais, né, de acessos excelentes. Eu acho que é bem essa questão que o professor falou mesmo. Tem um vídeo do Átila Yamarino, né, do biólogo Átila Yamarino, que ele fala sobre meritocracia, explicando com o modelo matemático, com situação de ponto de partida, né? Quando a gente tem um ponto de partida, você tem uma família estruturada, você tem já um pai que tem um emprego bom, você tem uma condição familiar bacana, você tem os recursos para estudar, o teu ponto de partida é diferente do cara que está lá na favela, que mora em 6, 7, e que precisa trabalhar no semáforo, às vezes, para poder receber um dinheiro. Os pontos de partida são diferentes. Então, eu vejo pessoas, por exemplo, essas startups, né, esses empresários, né, que montam empresas e com 25 anos já é empresário, 30 anos, você vai ver a história de vida desses caras, o pai ou a família já é tudo rico. Então, o cara já começou de uma partida muito, muito mais elevada do que outras pessoas. Não estou tirando o mérito. Eu estou só querendo explicar que é diferente você pegar o exemplo de uma pessoa que veio de uma classe lá baixa e chegou num sucesso. Isso é exceção, isso não é regra. Por isso que, se todos tivessem as mesmas condições e partissem do mesmo ponto, aí eu defenderia a meritocracia, que aí seria única e exclusivamente o fator do esforço individual. Porém, não é assim que funciona. Infelizmente, não é assim que funciona. Isso que você falou me veio em mente agora. Eu não me lembro qual foi a celebridade, enfim, qual pessoa que falou, mas ela disse o seguinte: você defender a meritocracia é a mesma coisa de você defender uma corrida de 100 metros, onde aquele que tem dinheiro, ele já está no 80 metros na sua frente. Então, meritocracia é só isso. Como você quer que o cara que sai do ponto zero chegue a 100 metros, sendo que o outro está com 80 metros de vantagem? Exatamente, é bem isso. É bem isso.
É exatamente esse tipo de exemplo. É algo bem interessante que eu acho que a gente conseguiu aqui colocar num ponto de reflexão para as pessoas que estão nos assistindo. E a outra questão da defesa da mudança da data do Enem é sobre a questão da saúde pública, né? E aí eu vou deixar para você explicar um pouquinho sobre a saúde pública, porque você, né, tem a sua formação dentro das áreas biológicas, eu acho que você vai conseguir esclarecer aí mais claramente para as pessoas. Por que você acha que essa questão da saúde pública pega muito nessa mudança do Enem? Então, Fabrício, o que eu penso primeiro, como a pandemia ainda no nosso país, ela não chegou ao seu pico, nós não chegamos ao pico do número de casos e do número de mortes, infelizmente. Quando chegar ao pico, vai estabelecer um platô, e esse platô vai se manter por um determinado tempo, para depois começar a baixar o número de casos. E a gente não sabe por quanto tempo vai perpetuar isso no nosso país, por conta de ser um país de dimensões continentais, com muitas cidades do interior, e que ainda tem muita gente para se infectar. Pra você ter uma ideia, a Espanha, que teve um número de mortes de cerca de 30 mil pessoas que morreram, se não me engano, na Espanha, somente 6% da população foi infectada. Olha só, ainda tem 94% das pessoas que não tiveram contato com o Covid. Eles fizeram isolamento e com 6% da população contaminada, teve 30 mil mortes. Então, se eles não tivessem feito isolamento horizontal, veja quantas mortes poderia ter tido a mais, né? Então, o número de mortes está muito relacionado com o número de infectados. Então, a gente não sabe quanto tempo que vai durar essa pandemia aqui no nosso país, essa primeira onda da pandemia. Então, veja, o que eu quero fazer a ligação com essa questão sanitária e a questão do Enem. Se nós vamos ter muitas pessoas, muitas famílias enlutadas, aí vem uma questão sanitária e psicológica. Imagina jovens que perdem avô, perdem mãe, perdem pai, perdem tio. Essas famílias enlutadas, o psicológico dessa pessoa não está para estudar. Por mais que ela queira, ela vai ter problemas psicológicos para estudar. E vão ter muitas famílias enlutadas. Então, nós não podemos desprezar esse fator. E nós não sabemos também, até a data da prova, se o acúmulo de pessoas para executar essa prova, esse acúmulo de gente no mesmo local, não vai contribuir também para mais infecções, mais chance de infestação. Então, no meu ponto de vista, essa questão sanitária tinha que ser repensada até da anulação da prova nesse ano, né? Mas já o adiamento, né, já é uma coisa positiva, né, de não ser feito em... Parece que estava para novembro a prova, né? Novembro, isso. Então, agora o adiamento para dezembro. para dezembro, final de dezembro, talvez minimize a situação, mas eu acho que isso deveria ser uma discussão dinâmica, não uma discussão estática. Porque a gente não sabe daqui a um mês como é que vai estar a situação aqui no país. E se daqui a um mês os casos... Tem pessoas que defendem essa prova para o ano que vem mesmo, como você colocou. Tem pessoas que defendem. Uma questão bem interessante que você disse. Uma questão bem interessante que você disse é sobre a gente defende a não aglomeração, né? Então, o isolamento, o que é? Nada mais é o não aglomerar. Então, você passa por todo esse processo e você aglomera as pessoas novamente. Então, não faz sentido mesmo, né? Contraditório. No mínimo, contraditório. Porém, tem que se analisar se as coisas também, se a população em geral, a sociedade contribuir e essa curva achatar e o número de casos diminuírem, tendo toda uma logística, um empenho do Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Saúde, de alocar esses alunos em vários locais de prova, com distanciamento de 2 metros de cada carteira, com todas as normas sanitárias, aí pode-se executar essa prova ainda esse ano, né? Pode ser feita esse ano ainda. Então, eu acho que é uma discussão, assim, que não pode ser estanque, não pode ser uma coisa assim, vai ser para dezembro e pronto, acabou. Eu acho que tem que ser discutido. Tem que ser discutido e analisado de forma dinâmica. Sim, assim, analisar todos os cenários, né? Sabe o que acontece, Fabrício? Existem também muitos interesses exclusos em relação a essa execução do Enem, né? Nós temos no Brasil universidades públicas, federais e estaduais, e nós temos as universidades privadas.
né? Nós sabemos que existe aí também um interesse também de que essas provas sejam executadas para não mudar o calendário das universidades, por ingresso dos alunos nas universidades. Tem que estar de acordo também com os vestibulares e tudo mais. Então, não é meramente só a questão de fazer ou não a prova em novembro ou dezembro. Tem um monte de interesses por trás de tudo isso aí. Muito legal isso. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar por aqui, né? Senão fica muito tempo. Mas eu quero pedir, né, para que o professor possa passar uma mensagem positiva para os nossos alunos, né, para que eles possam se sentir mais confiantes. E daí eu termino. Pode ser? Pode ser, claro, com certeza. Então, primeiro eu quero agradecer ao Fabrício pelo convite. Fiquei muito feliz de estar participando aqui dessa gravação, desse vídeo. E dizer para todos os alunos aí do estado de São Paulo, para os alunos aqui do estado do Paraná e de todo o Brasil, o seguinte: estudem em casa com os recursos que você tem, não deixe sua mente parada, né? Não fique só com futilidades, estude conforme suas capacidades, faça o seu melhor, mas primeiro, proteja-se, cuide de sua saúde mental, cuide dos seus familiares, dos seus entes. Se não precisar sair, não fique saindo, né? Fique em casa, né? Não fique banalizando a doença, porque você, de repente, pode ser assintomático, por não ser grupo de risco, você pode fazer o que você fazia antes, da forma aleatória. Se proteja, cuide da sua vida. E tenha muita saúde e muito sucesso lá no Enem. Sucesso para todos vocês. Olha, professor, agradeço a sua participação, ela foi muito bem-vinda, você colocou dados bem interessantes para a gente, conseguiu fazer com que a gente pudesse ultrapassar os limites sociais e pensar também na questão da saúde como um todo, tá bom? Agradeço, eu já te acompanho e sou muito fã dos seus discursos, e quanto aos nossos alunos, eu digo o mesmo que o professor falou, vamos estudar com os recursos que nós temos, mesmo sabendo que eles são difíceis, mas é o que a gente tem, é o que a gente vai fazer, é o que a gente vai fazer para mudar. E acredite que nós, professores, assim como vocês, nós também estamos nos reinventando, nós também estamos aprendendo a lidar com esse novo, que também é um medo, que a gente também sente esse medo, a gente também sente a insegurança, né, por parte enfim, das políticas públicas, enfim, a gente também quer ser assistido por eles, e a gente quer que eles assistam vocês por nós também, né? E a gente está aprendendo, não é mesmo? A lidar com essa parte da internet, a lidar com essas videoaulas. O mundo mudou para a gente também, para que a gente possa mudar para vocês. Então é essa nossa mensagem, que nós possamos passar uma mensagem cada vez mais positiva para vocês. Ok? Tudo bem? Um abraço e até mais. Você também, Fabrício. Tudo bom. Bom final de semana. Tchau, tchau.